ele é agradável a Deus, mas pode se tornar abominável a Deus se não for realizado de acordo com as prescrições que Deus estabeleceu. E esse conhecimento havia no início da humanidade, tá? Adão, muito embora fosse caladão, é certeza que ele transmitiu a verdade do que ele sabia. Mentir ou disfarçar a história não era comum no início da humanidade, tá? A humanidade tinha o testemunho, a humanidade sempre teve o testemunho do que era agradável a Deus e do que não era. A ira de Deus decorre do fato das pessoas decidirem por fazer a coisa que deveria ser a certa, adorar a Deus, cultuar a Deus, da maneira em que desagrada a Deus e agrada ao próprio homem, né? O culto, a adoração sincrética, misturada com sensualidade, com sexualidade, e que pode descambar para questões, e via de regra descamba mesmo, tá? Via de regra a coisa desanda, até mesmo entre os cristãos, quando não tomam os devidos cuidados, as devidas precauções, ainda que a proposta seja de uma intimidade maior com o Senhor, de orar, de adorar, se não tomar cuidado a coisa descamba, tá? Por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas práticas naturais por outras, contrárias à natureza, tá? Eu não vou descrever os atos aqui, porque seria grosseria da minha parte. O texto fala por si mesmo. Se você fala, isso pode ser feito, isso não pode ser feito... Se pensa em Moisés, pergunta para Moisés, o que Moisés vai te dizer? Moisés vai te dizer que Deus resgatou um povo do Egito para transformar aquele povo numa grande nação. E para que um povo se transforme numa grande nação, os pais precisam ter filhos. Então, o ato sexual, além do prazer conjugal, ele tem um propósito. Se você pergunta para Moisés uma coisa, mas isso, claro que ele vai dizer que não. Porque como se tornarão uma grande nação se deixarem dominar pela paixão? Até o ato conjugal, se ele for só voltado para isso, para o prazer em si, ele pode descambar em outras coisas, até em perversões. Mas aqui está descrevendo esse ambiente aí que eu estou... De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a perversão requereu. Ele está falando aqui do comportamento homossexual, do homem com homem, né? Não está isentando aqui, não está tentando justificar a mulher, mas homem, como homem, o apóstolo Paulo, e como homem é a figura representativa, né? É a figura representativa, ele coloca como aqui abominável aos olhos de Deus, como um erro. Decorrente do quê? Decorrente do egoísmo, da adoração a si mesmo. Eu sei que hoje há um movimento homossexual organizado aí, tentando obter reconhecimento, que eu não quero me envolver nessa parte, né? Mas, como cristão, eu tenho para a minha vida que essa prática é condenada por Deus, né? E ela não é compatível com a minha fé. Não é compatível com a minha fé, não é compatível com a minha disposição de viver. E o apóstolo Paulo deixa aqui a questão do homossexualismo não como uma questão genética, não como uma questão outra. Ele coloca como decorrente do fato da humanidade ter abandonado o projeto de Deus. O fato do ser humano ter se encantado com as suas próprias construções e edificações, inclusive religiosas.
inclusive nas suas práticas religiosas, que levaram a uma corrupção da verdade, a um comprometimento da verdade. E essa prática é condenada na igreja, é condenada, as igrejas condenam, mas ela é condenada para a igreja, ela é condenada na igreja. Se o que nós falamos, se aquele que não conhece a Deus quer viver dessa maneira, nós não temos nada que nós possamos fazer para impedir. Mas ao cristão é proibido, e o cristão ele deve ser advertido e admoestado, porque há consequências, haverá consequências. A palavra de Deus ela não estabelece aí um meio termo. Algumas práticas revelam o estado de não comunhão com Deus. É possível o cristão ser cristão e também... Olha, filho, você deveria julgar a si mesmo com coerência, com verdade e admitir que grande chance há de que você não seja de fato cristão. Porque o testemunho de fé, o testemunho da palavra de Deus, o testemunho da verdade, ele nos mostra as pessoas se empenhando em fazer a vontade de Deus e não usar a verdade de Deus para satisfazer as suas próprias vontades. Quando a pessoa se entrega ao exercício de suas próprias paixões, ela se entrega à corrupção, ela se entrega ao julgamento equivocado. O apóstolo aqui começa falando de justiça, falando que é justo sim. É justo que Deus condene. É justo que Deus manifeste a sua ira. É justo que Deus revele que esse mundo terá um fim. Porque quem foi agredido em sua dignidade foi Deus. As pessoas precisam, e eu falo aqui especificamente para cristãos, ou quem tem alguma vontade de aprender ou de saber sobre Jesus Cristo. Não existe ambiente neutro. Nunca existiu um ambiente neutro. No princípio da criação, existia um ambiente ideal. O jardim do Éden, em que o homem foi colocado lá numa situação ideal, numa situação de cuidado pessoal do próprio Deus com o ente amado, criado, num período em que o homem estava, sim, sendo testado, provado. Por quê? Porque o homem tem o poder de decidir. E isso que precisava ser testado. As pessoas chamam isso de livre-arbítrio, né? Eu não me preocupo muito com o nome, mas nós temos o poder de decidir. Que seja uma fração de segundos, a decisão foi tomada. Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi a mulher lá, que foi seduzida pela conversa de Satanás. Mas Adão agiu conscientemente. E graças a Deus que o diabo conseguiu entrar no paraíso, porque ele foi um dos que induziu ao erro. Porque se a mulher tivesse por conta própria pegado, comido, entregado, a situação poderia ter sido assim, sem esperança de salvação. Mas como o diabo, muito embora poderoso, não é o mais inteligente de todos os seres, né? Essa preocupação de proeminência, de chegar na frente, de agir primeiro, né? Mesmo no fracasso, houve uma janela de oportunidade. A humanidade foi convidada, né? Foi chutada do paraíso para esse mundo aí de sofrimento, dor, e temos prosperado até hoje pela graça de Deus. A humanidade tem sobrevivido, tem prosperado, mas de tempos em tempos a pessoa tem que tomar uma decisão. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que é justo que Deus manifeste a sua ira no devido tempo,
no devido momento. E aqui ele descreve as condições do ambiente do mundo civilizado daquela época. E Roma era, nesse aspecto, era o auge, era o apogeu, era o culto ao homem, a adoração ao homem, né? Tudo isso que nós vemos aí. E eu vou ser sincero, o que nós vemos por aí é pouco, é apenas uma breve visão do que foi isso nos dias do Império Romano e em outros momentos da civilização mundo afora. Não pensa você que uma Europa pré-Primeira e Segunda Grande Guerra era um ambiente mais salutar do que era a capital do Império Romano naqueles dias, tá? Ou outros lugares mundo afora aí, onde há uma concentração de riqueza, uma concentração de poder, ao mesmo tempo uma multidão de pobres e miseráveis mendigando, e os grandes e poderosos vivendo nos seus palácios de ouro, com festas o ano inteiro e por aí afora, ambientes em que misericórdia, amor ao próximo, perdão não existe, compaixão não existe, porque o egoísmo é uma possessão do homem pelo próprio homem, né? O sujeito, quando se torna egoísta ou egocêntrico, ele não está possuído por um demônio, ele está possuído por si mesmo, né? Ele está ensimesmado, né? Tudo ele se dói, tudo ele se ofende, né? Em tudo ele acredita que a única solução é matar, é matar de novo, é destruir. Ele se isenta de toda e qualquer responsabilidade em relação ao sofrimento do outro, preocupado só em alimentar e satisfazer as suas paixões. O culto do homem pelo homem é outro aspecto da idolatria, é a egolatria, né? O sujeito chega ao ponto lá de se declarar Deus, né? E nós temos isso no meio religioso também. Eu acredito que a liderança de toda e qualquer instituição deve ser devidamente respeitada, mas ao mesmo tempo supervisionada, porque não pode haver tempo para distração, para brincadeira, tá? O lazer é o lazer, a recreação, mas a exposição da pessoa deve ser preservada e altamente controlada. Vai que você pega aí um líder religioso num dia lá que o cara tá e alguém deixa ele falar e pode desencadear um processo de violência. Num mundo tão acirrado, né, tão dominado pelo ódio e pelo medo, uma fagulha, uma palavra errada pode colocar em chamas tudo isso aqui. Tudo isso. Tudo isso. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, já naqueles dias, está falando sobre esses assuntos. Aqui, ó. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. O homem abandona a Deus, o homem vira as costas para Deus, se envolve em práticas que desagradam ao Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso também se coloca no direito de virar as costas ao homem. O que é isso? Deixar o homem seguir o caminho que ele propôs. Até o ponto de que a ira de Deus se revele justa. Quanto mais tempo Deus dá à humanidade, mais fica evidente que o derramar da ira de Deus é justo, é correto, porque a humanidade deixada às suas próprias paixões, ela se deixa levar pelas práticas pecaminosas, equivocadas, que desagradam a Deus, tá? E ele começa a descrever aqui a sociedade daquela época, que, na minha opinião, a sociedade de todas as épocas. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Injustiça. Quem hoje no Brasil
consegue falar que nós vivemos numa sociedade justa? Quem? Quem? A expressão "isso não é justo" está aí nos lábios de quase todos, da maioria dos pobres e também de ricos. Não é justo. Não é justo que um homem precise mendigar. Não é justo. Se algumas pessoas deixaram suas vidas a mendicância, deixaram suas vidas abandonadas, nós temos até meios e propósitos para ajudar. Mas que um homem que toda a vida trabalhou, uma mulher que toda a vida trabalhou, hoje não disponha do trabalho, vivendo do favor, não é justo. É claro que se deve ajudar, mas não é justo que a pessoa esteja nesse estado de necessidade, tenha sido abandonada a esse estado de necessidade. Não é justo. E quando se fala em justiça e injustiça, nós vivemos sim numa das nações menos justas do mundo. Esse é um fato. Ah, mas não é culpa nossa. É culpa nossa também. É culpa nossa também de aceitarmos o que foi realizado, estabelecido, tem sido perpetuado, e a grande luta que existe hoje é só para ocupar o espaço dos beneficiados e não estender benefícios a todos. Nenhum bilionário perderia os seus bilhões se o Brasil se tornar um país mais justo. Na minha opinião, muito pelo contrário. Muito mais gente trabalhando, produzindo, mais riquezas, mais para todos. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. E são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. O apóstolo Paulo não está incitando ninguém à violência. Quando ele fala digno de morte, ele está falando da lei de Deus. Ele está falando da ira de Deus. Ele está falando do julgamento de Deus. Das informações antecipadas que o Senhor Deus concedeu a toda a humanidade, do conhecimento de Deus que é acessível a toda a humanidade, haverá justiça. A ira de Deus será derramada. Só que as pessoas abandonaram essa ideia e esse conhecimento nos dias aqui que nós estamos falando e nos propondo. Eu não estou falando aqui para ofender, para atacar ninguém, nenhum grupo em si. Mas você falou contra essas pessoas. Eu não falei contra ninguém. A prática é condenada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Não é o propósito de Deus. Então também não é o propósito de Deus a injustiça, a maldade, a ganância, a depravação, né? Teve um dos famosos aí que tá curtindo uns tempos na cadeia aí que é o cara, mas usava aquilo para abusar lá das mulheres. Igualmente são condenáveis os mentirosos, os caluniadores, a calúnia, mentira, esse povo que desconstrói o outro, que mata, né? O mentiroso, o caluniador, o dado, a injúria, ele não é um assassino no sentido de tirar a vida, mas ele destrói a identidade moral do outro. Né? Quem busca destruir a identidade moral do outro, a vida. O sujeito parou de estudar há 30 anos, parou de se dedicar a tudo que era importante há 40 anos, mas quer estar na proeminência, né? E para continuar na proeminência, na referência, no status, ele se torna um mentiroso, um assassino, destruindo o outro. Esse não presta, esse não vale nada, esse é isso, a mãe é aquilo, o pai do outro é aquilo outro.
Isso também é absolutamente condenável, está no mesmo nível de condenação. Todas essas práticas estão debaixo da ira de Deus. Não dá para pegar a Bíblia e escolher o que está debaixo da ira de Deus. Isso está debaixo da ira de Deus. A mentira também. E quase todos os textos começam pela mentira. E qual é a mentira? Exigir do outro aquilo que você não consegue viver. É autocondenação. Mas só porque eu não consigo viver, eu não vou poder condenar. Então você condena em si mesmo. Condena em si mesmo, recebe graça, sabedoria, e fala, há um caminho, há uma porta aberta. Há um caminho preparado. É pela fé em Jesus Cristo. Em que você pode se tornar tudo aquilo que você deve ser. E mesmo consciente da pessoa que você deve ser, certamente nenhum de nós ainda pode se declarar como, não, eu sou o cara, eu estou pronto, eu estou bom. Não. No que diz respeito ao desenvolvimento de um caráter cristão, de uma personalidade moldada, isso leva uma vida a ser feita. Tá? Falar, mas então seria melhor já se converter e morrer. Não. A morte nunca é a opção. Deus não é o Deus da morte, Deus é Deus da vida. É na vida que as melhores coisas de Deus se manifestam. Na morte não se manifesta nada. Tanto que, na pós-morte, nós vivemos em Cristo na vida eterna. Deus é Deus de vivos. Se eu não acreditasse que essas vidas, conforme estão descritas aqui, estão debaixo de terrível aflição, angústia e até mesmo desespero, eu ficaria em silêncio. Mas convencido eu estou de que sofrem, como sofrem todos os mortais, como sofrem todos os humanos, como sofrem inclusive os cristãos. Para mim, uma parte da derrota do cristão hoje, na sua vida espiritual, é ele tentar esconder a sua dor e o seu sofrimento. É ele se preocupar em deixar uma impressão de que tudo está bem, não, tudo vai bem, eu estou bem. É da nossa cultura, né? E aí, como você está? Tudo bem? A pessoa, quando pergunta, ela não quer saber, né? É muito criticado isso mundo afora, né? Se o brasileiro não quer saber como o outro está, então por que ele pergunta? Nem eu sei essa resposta, e ninguém sabe. Mas porque eu creio que, em parte, a nossa cultura, a nossa sociedade é uma sociedade de fachada, de aparência, né? Sempre o foi, desde o início, né? Sempre foi. A sociedade do faz de conta que está tudo bem, né? Faz de conta que o rei é justo, faz de conta, né, que tudo está certo, não vamos piorar a situação. Se você não está bem, você precisa de ajuda. E o difícil da igreja hoje é encontrar pessoas confiáveis para se obter ajuda, para se obter a devida orientação. Eu estou cercado de conselheiros aqui. Uma vez alguém me perguntou, eu já tem um tempo que eu não compro livros, porque eu falei, chega, tá bom, não precisa de mais. Mas eu estava terminando de montar a minha biblioteca e os livros chegavam no meu trabalho. E uma mocinha um dia me perguntou, Marco, por que você sorri toda vez que chega um livro? Né? Bom, primeiro porque é uma maneira de eu suprir as deficiências